E disse Jesus: verdadeiramente te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. Eu gostaria de lhe contar uma história. Houve uma mulher pobre que vivia em uma daquelas agradáveis vilazinhas ao pé dos Alpes, onde as fontes estão sempre despejando seus rios em grandes tanques de pedras e os enormes telhados pontiagudos cobrem as casas dos camponeses. Ela estava acostumada a subir as montanhas para coletar forragem para suas cabras e vacas, e ela havia conduzido suas cabras várias vezes para penhascos selvagens e lugares ermos onde nenhum som é ouvido, exceto o tilintar do hino. Ela, uma boa alma, não havia lido nada além da Bíblia. Seus sonhos e pensamentos eram todos de coisas celestiais. Ela sonhou numa noite que estava caminhando por uma campina plana onde havia muitas flores bonitas e muita grama macia. O caminho era liso e havia milhares de pessoas zigue-zagueando ao longo dele, mas ela prestou atenção que eles pareciam não perceberem ela. Ela parecia sozinha. De repente lhe passou um pensamento de que aquele não era o caminho certo, que era o caminho para a destruição. E aqueles eram pecadores egoístas. Então ela procurou um outro caminho, pois temia ser condenada. Ela viu um caminho ao longo da encosta da montanha extremamente íngreme e acidentado, como são os caminhos das montanhas, a qual ela estava acostumada. Mas lá em cima ela viu homens e mulheres carregando fardos enormes, pesados, até que se curvassem sobre o peso tremendo enquanto subiam escadas de pedra. Ao lado havia uma árvore, perto de uma estrada, e ali uma amoreira silvestre, e ali um riacho jorrava pela encosta da montanha. E o caminho estava forrado de pedras, e ela escorregou. Então ela voltou a se desviar, mas aqueles que subiam a colina olharam para ela com tanta tristeza que ela se virou novamente e começou a subir mais uma vez, mas apenas para encontrar o caminho ainda mais difícil e impossível. Ela se virou de novo para a Campina Verde, olhou, mas os que subiam pareciam estar muito tristes. Mas embora tivessem pena dela, ela não conseguia sentir pena deles, pois parecia o seu trabalho muito árduo, e esse trabalho os deixava molhados de suor e desmaiavam de fadiga. Ela sonhou que ia ao longo da Campina Verde, até chegar a uma bela casa da qual olhou um espírito brilhante. Ao lado da casa onde ela estava, era todo forrado por janelas, não havia porta. E o espírito lhe disse: você veio pelo caminho errado. Você não pode entrar por aqui. Aqui não há entrada. E ela acordou. Ela contou este sonho a uma amiga cristã, uma mulher vizinha que a visitou. E ela disse: estou muito aflita porque eu sonhei que não posso subir por aquele caminho da montanha. Entendo que para ser o caminho da santidade não posso escalá-lo e temo que escorregarei. Penso que escolherei o caminho da Campina Verde. E quando finalmente eu chegar aos portões do céu, eles me dirão que este não é o caminho e não poderei entrar por ela. Então, a sua gentil vizinha
lhe disse. Eu não sonhei, mas li na Bíblia esta manhã que um dia, quando o milho estava amadurecendo e o sol brilhava forte, saíram 3 homens de uma cidade chamada Jerusalém. Um deles era o Salvador do mundo e os outros 2 eram ladrões. Um deles, pendurado na cruz, encontrou o caminho para a brilhante cidade do céu. E foi dito: hoje estarás comigo no paraíso. Você acredita que ele subiu aquele caminho acidentado? Não, disse a pobre mulher. Ele creu e foi salvo. Ah, disse a amiga, é este o seu caminho para o céu. Basta crer e confiar que esse caminho montanhoso você não pode escalar. Aqueles que o subiram com tanto trabalho pereceram antes de chegar ao cume, cambaleando de uma altura vertiginosa, foram despedaçados em algumas rochas pontiagudas. Creia, este será o caminho para a salvação, para você e para mim. Que somente Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente louvado. Somente a Cristo Jesus seja dado a honra, a glória, o louvor e o império e a majestade para sempre. Amém.